Olá a todos! O nosso grupo irá apresentar os conteúdos de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, de acordo com a BNCC. O grupo é formado por Patrícia Tatiane, Patrícia Viana e Wesleyane Carla, sob coordenação do professor Francisco Galvão. Falaremos primeiramente sobre a elaboração da matriz curricular. Nós temos que ter em mente que não é o professor ou professora quem decide que os alunos do 5º ano vão estudar, pois existe um documento chamado Matriz Curricular de Ensino, e é essa matriz quem vai orientar o professor sobre tudo que ele precisa ensinar durante o ano. Assim, o professor se organiza e planeja suas aulas e projetos, trabalhando habilidades de uma forma real. Essas habilidades estão divididas em eixos para alcançar os objetivos específicos. Os eixos do componente curricular da história são Povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social, e registros da história, linguagens e culturas. Dando ênfase aos objetos de conhecimentos, a matriz é dividida por bimestres. Veremos a seguir as divisões e ideias de atividades para pelo menos um conteúdo de cada bimestre. No primeiro bimestre, o aluno vai aprender 3 conteúdos. O primeiro, da vida nômade à vida sedentária, que contém os seguintes assuntos: processo de formação das culturas e povos, conceito de origem, mito e patrimônio, Estado, origem de um povo e ocupação do espaço, território, povo, cultura, pré-história e história, Estado antigo e Estado moderno, democracia, política e representatividade. O segundo conteúdo denomina-se Primeiros Povos da América e o terceiro tem por nome Mesoamericanos e Povos Andinos, com os seguintes conteúdos: povos antigos da América, indígenas e africanos, e formas de contar a passagem do tempo. Mostraremos agora uma atividade sobre o conteúdo do primeiro bimestre, denominado Formas de contar a passagem do tempo. Nessa atividade, o aluno consegue visualizar um calendário que contém os dias e os meses do ano de 2014 e alguns questionamentos, como por exemplo, quais meses têm 30 ou 31 dias, quantos meses tem um semestre e quais meses formam o primeiro semestre do ano, e se o aluno consegue identificar no calendário a data e o dia da semana que cai seu aniversário. Também são levantados alguns questionamentos sobre as horas e os minutos, como por exemplo, quantas horas e minutos tem em um dia, em um ano, em meio ano e etc. No segundo bimestre, o aluno vai aprender o conteúdo Linguagens e Tecnologias, que contém os seguintes assuntos: fontes históricas, escrita, impacto da invenção da escrita para o estudo da história, novas tecnologias da comunicação, tradições orais e valorização da memória, povos ágrafos e registros de memórias, patrimônios étnico-cultural e artístico e conceito e importância social. Trouxemos uma atividade sobre o conteúdo do segundo bimestre, denominada Tradições Orais e Valorização da Memória. Nessa atividade, o aluno irá desenhar ou colar uma foto de uma memória muito importante da vida dele e, em seguida, responder os seguintes questionamentos: que lembranças ele tem daquele momento? Por que eles foram para aquele local? Trouxeram algum objeto material do local? E o que ele lembra daquele dia ou quem contou para ele o que ocorreu no dia? Boa noite. Vou falar um pouco sobre o terceiro bimestre. No terceiro bimestre, o aluno vai aprender escrita como registro e fonte da história. No primeiro ponto, diferentes fontes de informação. No segundo ponto, problemas da atualidade. No terceiro ponto, patrimônio material e imaterial. No quarto ponto, conceito. Quinto, Bauru e seu patrimônio. No sexto ponto, políticas públicas de conservação do patrimônio material e imaterial. A atividade de hoje vai ser uma pequena pesquisa, tá? Em casa com seus pais. Vamos falar sobre o assunto fundamento. Vocês sabem o que é
Só um minuto. Você sabe o que é patrimônio histórico e patrimônio cultural? Vamos aprender, tá certo? O que é patrimônio histórico e patrimônio... O termo patrimônio histórico cultural diz respeita a tudo aquilo que é produzido, material ou imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância cultural e ciência em geral, deve ser preservado por respeitar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Com isso, a nossa atividade de hoje vamos fazer em casa, certo? Com seus pais. E vamos lá. A primeira pergunta vai ser o seguinte. Sabendo que bens são coisas de valor que uma pessoa possui, converse com o seu pai ou sua mãe sobre o responsável e escreva 3 bens que fazem parte do patrimônio de sua família. Agora, leia a definição de patrimônio histórico. Feito isso, o 2. Pensando em construção histórica e antigas de Lagoa Formosa, cite 2 edifícios que fazem parte do patrimônio histórico de nossa cidade. Vocês que não conhecem, vai lá no Google, certo? E coloca lá. 3. Vamos entender também o que é patrimônio cultural. Escreva o nome de 2 festas que representam o patrimônio cultural de Lagoa Formosa. Feito isso, envia para mim e na próxima aula fazemos uma revisão. Tchau, boa noite. Já no 4º bimestre, o aluno vai aprender a construção da cidadania, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a diversidade e direitos humanos, a diversidade e minorias étnicas e sociais. Para a atividade do 5º ano, iremos fazer uma breve contextualização sobre os direitos humanos. Os direitos humanos são os direitos que todos os indivíduos possuem pelo simples fato de serem humanos. Os direitos humanos são baseados no respeito à individualidade e à liberdade, independente da condição social, cor, gênero ou religião da pessoa. A noção de um direito universal está presente desde a antiguidade, mas foi na Revolução Francesa que este princípio foi posto em prática. Os direitos humanos servem para garantir que toda pessoa humana terá sua vida e suas escolhas respeitadas. Igualmente asseguram um tratamento igualitário para todos os seres humanos. Estes princípios de igualdade foram expressos em 30 artigos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançados em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Os direitos humanos são o reconhecimento que toda pessoa é livre para fazer suas escolhas. Desta forma, garantem que um ser humano possa eleger sua religião, ideologia, local de residência, sem a interferência de um poder maior ou da sociedade. O reconhecimento universal da igualdade, contudo, nem sempre foi entendido assim. Nas sociedades escravistas, as pessoas escravizadas eram vistas como mercadoria inferiores àqueles que eram livres. Mesmo hoje, não são todas as nações que garantem a igualdade de direitos aos cidadãos. Baseado nesta breve contextualização, vamos responder a seguinte questão: como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos? Uma dica de resposta será compreender os seus direitos e deveres. A partir do momento que você consegue compreender os direitos e deveres, você passa a ter respeito, e esse respeito te coloca em qualquer sociedade.
porque a partir do momento que você passa a ter respeito, começa a viver com a pluralidade. Se você valoriza a pluralidade, você está valorizando a sociedade. O ser humano é um ser social, por isso todos nós somos plurais. É importante lembrar que a seleção desses conteúdos deve ser realizada de modo a ampliar a compreensão de diferentes conceitos históricos, ao mesmo tempo em que devem ser introduzidos novos conceitos associados às relações sociais. Os conteúdos enfocam as diferentes histórias que compõem as relações estabelecidas entre a coletividade local e outras de tempo e espaços, um diálogo entre o presente e o passado. Nos primeiros anos é trabalhada a história do cotidiano e a história de vida. No quinto ano, isso já vai ser ampliado para outros tempos, outros espaços, para outras organizações e civilizações. O aluno do quinto ano já tem condições de compreender sobre a história antiga e das civilizações antigas de forma mais sublime. Podemos trabalhar esses conteúdos que permitem usar de elementos metodológicos nos campos das relações sociais, tais como contextos escritos com imagens ou gravuras, objetos como museu metodologicamente, história da cidade, ou seja, trabalhar a questão da história local, a estrutura de governo, as sociedades e conhecer os tempos históricos, que significa compreender que os fatos ocorrem dentro de uma linha de tempo. Temos que fazer relação de presente, passado e futuro para que o aluno dê um outro significado aos objetos de conhecimento. Sabendo que nós não estamos construindo, o que acontece não é resultado das nossas ações de agora, mas ações que foram praticadas ao longo desse processo histórico e que nos deu a possibilidade de termos uma estrutura social da forma que temos hoje. A partir dessas reflexões, vão sendo construídos novos conhecimentos. Para finalizarmos, é importante afirmar que estes conteúdos possibilitam ao aluno o estudo das múltiplas relações que os homens nos estabelecem em diversos tempos e espaços por meio de diferentes perspectivas e aproximações. A partir daí, é dada aos alunos a oportunidade de desenvolver significativamente a capacidade de compreensão, interpretação e sistematização da realidade social.